Estamos começando agora mais um Esporte é Rolimã, trazendo para vocês as notícias da semana, curiosidades e muita coisa sobre NFL. Aqui comigo ele, Márcio Vilalva, o segundo de seu nome. E aí, Márcio, tudo tranquilo? Fala, Brunão! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Esporte Rolimã. Muito assunto hoje, muita coisa bacana. Bora lá comentar um pouquinho de esporte aí. Vamos lá, vamos dar um salve pra galera que tá chegando aí. Giuseppe Gavasso, Márcio Vilalva, Laila Morato. Um abraço pra todo mundo. Emerson Jola, Emersão, seja bem-vindo à live. Fala, galera! Um abraço. Bora começar então? Bora! Vamos falar de UFC. Dana White, presidente do UFC, confirma a volta das lutas. O próximo evento já no dia 9 de maio, sem público presente, somente pelo pay-per-view. Para você que estava com saudade, tá aí a oportunidade. Serão 7 lutas no card preliminar e 5 no principal, sendo 2 disputas de cinturão. No card preliminar teremos 3 brasileiros, Fabrício Verdun, Jacaré e Vicente Luque. No card principal, Henrique Cejudo enfrenta Dominick Cruz pelo título do peso galo. E o Tony Ferguson enfrenta o Justin Gaethje pelo peso leve na luta da noite. É isso aí, o Ferguson enfrentar é bom, né? Enfrentar o Khabib, né, pela disputa do cinturão. É isso aí. Mas o Khabib tá na Rússia, não pôde sair de lá, viajar para fazer a luta. Parece que tá com problema com o pai doente lá também. Então, saiu do card principal e saiu da disputa de cinturão. Não vai participar da luta. O Ferguson vai disputar o cinturão interino aí. Vai ser uma Além do disputa cinturão de um título interino. Rolou uma treta esses dias aí na internet, né, entre o Khabib e o Ferguson. O Ferguson deu altas alfinetadas no Khabib, mas ele não tá podendo sair da Rússia mesmo, e o pai dele acabou de ser transferido de um hospital para uma unidade de tratamento intensivo, parece, pelo que eu vi hoje aí. Então a situação tá bem complicada também lá para ele na Rússia. E você não pode exigir que o cara participe de um evento esportivo no meio de uma pandemia mundial, né? Que foi o que o Khabib falou e alegou, que ele acha Sim. absurdo fazer um evento nesse momento. E eu concordo, né? Eu acho que, apesar da gente sentir falta do esporte e tá nessa abstinência aí, não é por isso que a gente vai pôr a vida das pessoas em risco. Sim, é Não como são você... só os 2 lutadores que participam do evento, tem todo um staff, toda uma equipe por trás para preparar esse evento. Então, apesar de não ter público, tem uma equipe gigantesca para que isso aconteça. Sim. Então, essas pessoas são colocadas em risco, né? Então, eu concordo com o Khabib, eu acho que isso não caberia agora, mas vai rolar. Provavelmente vão rolar outras já. Eu já vi mais 3 datas já marcadas, todos em Jacksonville, que provavelmente foi o lugar que aceitou fazer as lutas, Sim, né? sim. Tem mais uma brasileira, né, que Mas vai parece que nós lutar vamos ter também. mais. Isso, acho que a próxima agora é dia 13 já, É a Batistaca. depois de dia 20. Então nós vamos começar a ter o UFC aí. Vamos ver até quando, né? Vamos ver se vai rolar os próximos meses, se não vai ter nenhum problema aí, se eles não vão enfrentar nada extra esporte, extra competição aí que acaba impedindo de ter as lutas, mas por enquanto vai rolar. E a produção acabou de me informar aqui no ponto que o integrante dessa bancada, Márcio Vilalva, The Second, está se preparando para enfrentar seus oponentes Ronald McDonald e Coronel Sanders, o KFC, pelo título peso gordo, assim que a quarentena acabar. Tamo na torcida, hein, Marcinho? Tamo na torcida. Tamo junto, tamo junto. Eu chego lá, Bruno. Você já tá um nível assim, mas eu chego lá. Vamos falar de futebol, então? Bora. Então, tá. A Prefeitura de Porto Alegre autorizou a volta aos treinos. Segundo publicação do Diário Oficial, os treinos serão retomados apenas para condicionamento físico dos atletas, com distanciamento mínimo de 2 metros, sendo vedado contato físico ou aglomerações. Eles voltaram hoje.
né? Inter e Grêmio voltaram hoje aos treinos, treinos só em local aberto, eles chegam já prontos, vão direto do carro para o campo. Mas é a mesma coisa que eu comentei do UFC, não envolve só os jogadores, né? Envolve todo um preparo, todo um staff para Sim, fazer isso acontecer. E eu acho que um agravante ainda do futebol aí é você não ter uma data para voltar, né? sim. Então, o que adianta o pessoal voltar a treinar agora, colocar todo mundo em É. risco, os jogadores, os preparadores, toda a equipe do clube, sendo que não tem uma previsão de jogo tão cedo. Se não fosse a situação que a gente está vivendo, né? Seguindo o calendário da CBF, essa semana a gente já está iniciando aí o Campeonato Brasileiro. O campeonato de Sim, máxima importância nacional. seria agora, né? Seria agora. Nós já teríamos terminado os estaduais, né? Já teria uma fase mais avançada da Copa do Brasil. Perfeito. Eu acho precipitado, principalmente sem ter uma programação real de volta. É a mesma coisa. Eu acho que é voltar para daqui a pouco aparecer um ou outro infectado lá no clube e aí ter que parar tudo de novo e aí ficar com essa culpa de ter recomeçado e de ter causado esse problema aí. Perfeito. Bom, o mesmo problema acontece no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho agora também sobre o futebol no Rio. O Ministério da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro se manifestaram a favor da volta do futebol. A Federação do Estado do Rio divulgou neste domingo um comunicado autorizando os clubes a retomarem os treinos durante a pandemia. Porém, a Prefeitura informou através de sua assessoria de imprensa que não autoriza o retorno e alegou que esta semana será mais preocupante na cidade com relação ao número de infectados. É a mesma coisa, é mais um problema como no UFC e como no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a briga no Rio vai ser maior ainda, né? Porque os casos no Rio são maiores por enquanto do que no Rio Grande do Sul e a tendência é que permaneçam assim. E então o Rio vai ser mais difícil ainda de retomar o futebol. E ainda vai ficar essa briga política, né? Porque você tem uma briga do governo do estado, do governo municipal com o governo federal, então Sim, um quer liberar, o outro quer proibir, e os clubes ficam para esse meio. Né? O Flamengo é o clube que mais está pressionando a voltar aos treinos, o Fluminense é contra, os outros clubes eu não vi o pronunciamento, mas vai ficar essa briga aí. O Flamengo ele tem uma folha salarial enorme, né? Uma dívida enorme com os jogadores, então ele quer mais é que volte, né? Porque sim. está perdendo dinheiro. Mas os próprios jogadores se falaram essa semana, né? Pela primeira vez se pronunciaram e também foram contra a retomada impensada dos treinos ou dos jogos, né? Que isso tem que ser feito de forma mais bem elaborada. Sim, Não tem como ter um jeito de vamos voltar sem ninguém se contaminar, não tem como garantir isso. Então, eu acho, perfeito. principalmente em São Paulo, no Rio, uma loucura a gente pensar em voltar agora. São capitais, né? É muito complicado, o número E de onde pessoas é os muito casos grande. da doença estão mais evidentes, mais graves, né? Parece que na Alemanha o futebol vai voltar semana que vem ou daqui 2 semanas, dia 15, né? Daqui 10 dias. Tem uma previsão de que volte o A campeonato. Europa já está um pouco à frente da gente, dos Estados Unidos, em relação à pandemia, né? Já passou um pouco o primeiro pico, aí não sabe como é que vai ser o segundo pico, Sim, mas eles já estão voltando aos poucos às atividades do dia a dia. Aqui a gente está querendo atropelar as coisas, né? Não voltou às atividades do dia a dia e já quer voltar ao futebol, já quer sim. voltar. Acho que tem que ser pensado melhor aí. Mudando um pouquinho então do futebol para outros esportes. Os campeonatos de curling, badminton e boccia continuam suspensos. Para Ah, vocês que estavam ansiosos para ver em ação a dupla assassina da boccia, Valdomiro e Antônio Carlos, vão ter que esperar mais um pouquinho. e a bot já tem um público-alvo, né? Jogando. Um público de risco, O grupo de pessoal do grupo risco, de né? risco aí tá entristecido. Então, aí o problema são os atletas, não o staff, né? E os espectadores, né? Sim. Temos curiosidade hoje, Márcio? Temos curiosidade hoje. Bom, a
curiosidade de hoje ainda também sobre esporte. É um esporte olímpico, acho que você conhece o tiro ao alvo, né? Sim. Tiro Exímio à praticante. distância, no esporte olímpico aí tem algumas modalidades. E uma curiosidade, uma coisa bem interessante, não sei se você já viu, eles quando vão atirar, eles deitam, posicionam a arma, deixam ela apoiada, Perfeito. né? Olha bem ali na mira, fecham o olho para poder atirar. A curiosidade é exatamente essa. Você sabe por que eles fecham um olho para poder atirar? Não Porque sei. se eles fecharem os dois, eles não enxergam o alvo. Então Ai, é meu isso, Deus é a do céu! curiosidade de hoje aí, o tiro ao Excelente alvo. curiosidade. E nós vamos Essa, trazendo outras curiosidades aí do essa foi muito esporte, ou boa. do dia a dia também, se não tiver curiosidade do esporte. A produção falhou agora, faltou o riso de fundo da galera. Eles sentem profundas desculpas. Mas eu tenho certeza que o pessoal riu em casa. Certeza absoluta. Mandar um salve pra galera Aqui que tá chegando aí com a gente. o Emerson falando aqui com a gente, perguntando da dívida do Corinthians, que isso ninguém mostra. Mas a gente está aqui para falar de coisa boa, né? Não vamos deixar essas coisas aí. Quem sou eu pra falar que são 171 milhões de dívida? 171. Quem sou eu? Fala pra mim. Vamos deixar essas coisas pequenas de lado. E aí, Não, galera? vamos deixar essas coisas pequenas de lado aí. Galera que tá Márcio Vilau mandando chegando. boa noite pro pessoal aqui também. Boa noite, tio. Boa noite a galera que tá chegando. Vem junto que agora é hora do quê? Agora é hora de falar de NFL. NFL. Momento mais esperado do Canal 7. Bora falar. E vamos à primeira apresentação do nosso quadro Divisões da NFL. Toda semana, durante 8 semanas, iremos apresentar a vocês as divisões e os times que compõem. Para quem não sabe, na NFL jogam 32 times divididos em duas conferências com 16 times em cada uma, a Conferência Americana e a Conferência Nacional. Em cada conferência existem mais 4 divisões. As divisões são tanto na AFC quanto na NFC, Norte, Sul, Leste e Oeste. E hoje a gente vai começar pela AFC South. Jaguars, Colts, Titans e Texans. Bora falar um pouquinho de NFL, então. Bora. A gente vai começar então pelo Jacksonville Jaguars. Os Jaguars foram fundados em 1993. 3 vezes campeão de divisão, 7 aparições em playoffs, 3 finais de conferência e nenhuma aparição no Super Bowl, Márcio. É um clube recente, né? Novo, 93 para cá, 26, 27 anos aí esse ano. Então não tem muita tradição ainda. Já teve alguns times razoáveis aí, mas nada espetacular. Última temporada, 2019, eles fizeram um 6-10 aí, 6 vitórias, 10 derrotas, ficaram em último nessa divisão. E 23º no geral da liga. Foi um ano ruim aí para os Jaguars. Aí Leonard Fournette é o principal jogador dos Jaguars aí, o running back. Teve os melhores números dele o ano passado, mas se especula que vai ser trocado. Especula não, os Jacksons e o Jaguars já anunciaram que estão dispostos a trocar ele. Não vão renovar o contrato dele aí, não fizeram a cláusula de 5º ano, não vão estender o contrato dele pelo 5º ano, então esse é o último ano dele, mas já pode ser trocado, então pode ser que pinte aí nessa intertemporada aí uma troca dele para algum outro clube. É um dos melhores running backs da liga, teve os melhores números no ano passado, mas parece que a relação dele com o clube, com a comissão,
o vestiário ali que não tá bom. Então, aí também não adianta insistir num jogador que não vai dar camisa pelo time, não vai dar o suor, sangue aí, e talvez não dê o seu melhor. Então, é melhor trocar. E referente às escolhas de draft dos Jaguars, alguma boa, alguma Jaguars, surpreendente? Sim, tiveram escolhas boas. Os Jaguars tiveram 12 escolhas esse ano no draft. Eles tiveram 2 escolhas de primeira rodada. Então, eles começaram com o C.J. Anderson, cornerback, e o Clayvon Chaisson, um jogador de linha ofensiva. Então, foram 2 boas escolhas aí, um para cada, né? Uma defesa e um ataque aí, uma linha ofensiva e uma linha defensiva, protegendo o quarterback e melhorando um pouco a defesa. Outro jogador que chegou, além desses do draft, foi o Tyler Eifert, né? Um tight end, um ótimo tight end, um dos melhores tight ends da liga, quando saudável, né? O problema do Eifert são as lesões, perde muitos jogos, perde muito tempo aí fora se recuperando. Então, se ele conseguir ficar saudável, se ele conseguir jogar, foi uma ótima aquisição para os Jaguars. Os Jaguars também, então, tiveram um quarterback agora que vai para o 2º ano aí, o Minshall, né? Um quarterback muito promissor também, foi muito bem o ano passado, teve bons números nos poucos jogos que teve. Mas é uma promessa, é um jogador que está todo mundo apostando que vai ser um quarterback dos bons, né? Talvez não um quarterback de elite, top, mas um quarterback dos bons, que pode levar os Jaguars longe aí. A minha previsão foi de 4 vitórias e 12 derrotas. Agora, ouvindo você falar, talvez eu tenha um pouco de arrependimento, deveria ter dado umas 2 vitórias a mais. Já vou errar nesse palpite aí. Nós vamos mostrar mais pra frente. A minha foi 4-12 também. Eu acho que eles... Acho que a sua foi 5-11. 5-11. Mas eu acho que tem muito que arrumar ainda os Jaguars, né? Eu acho que a defesa ano passado foi a 9ª pior em jardas cedidas, a 12ª pior em pontos. Então, uma defesa que estava bem fragilizada. Uma defesa que veio bem de 2017, 2018. Né? 2017 chegou às finais de conferência, né? Com uma defesa muito forte, com um time defensivo, mas que foi perdendo peças, e o ano passado teve uma defesa bem fragilizada. O C.J. Anderson chega para ajudar bastante essa defesa. Acho que vai melhorar esses números, vai diminuir essas jardas cedidas, vai pressionar mais o wide receiver, evitar de ganhar mais jardas pós-recepção. Então deve melhorar esses números em relação a jardas e pontos. Mas não sei se o suficiente para ir melhor na divisão, para melhorar em relação à classificação. Eu apostei num 4-12 aí, porque a tabela deles não é fácil e eu acho que esse ano ainda é de recuperação. Sim. Se for isso mesmo, o ano que vem de novo estão nas primeiras posições do draft, vão draftar bem o ano que vem de novo e talvez aí 2021, 2022 já tenha um time bem mais competitivo. Sim. Se conseguir manter algumas peças. Lógico, vai depender um pouco também dessa troca do Fournette, né? Que vai perder o melhor jogador seu de ataque, mas tem que ver o que vai vir em troca, né? Será que eles vão trocar só por escolhas do draft? Será que eles vão trazer algum jogador para compor o time já, o time titular aí? Então, acho que vai depender um pouco dessa troca do Fournette. Mas eu acho que os Jaguars ainda vão capengar e não vão tão bem, não. Até pelos próprios oponentes dentro da divisão, né? Deles, eles vão ter uma tabela bem difícil. Não tô arrependido mais, não. Acho que eu fiz certo. Pensando bem. Acho que eu fiz certo. Analisei direitinho. Os Texans e os Titans, a gente vai falar daqui a pouco, mas eles foram para os playoffs e mantêm um time forte. E os Colts se fortaleceram bem nessa intertemporada. Então, realmente vai ser uma divisão difícil para os Jaguars. Pessoal, antes da gente ir para o próximo time, seja bem-vindo quem está chegando aí na live agora. Marcelão, ponta direita, de novo assistindo a gente aí, nos prestigiando. Fiquem à vontade. Marcelão.
Fique à vontade para participar, manda sua pergunta, manda um salve, qualquer coisa. Vamos pro É próximo? isso aí. Bora pro próximo? Então agora a gente vai falar do Tennessee Titans. O Titans, fundado em 1959. O time foi 9 vezes campeão de divisão, tem 31 aparições em playoffs, campeão de conferência uma vez e 2 vezes campeão na era pré-Super Bowl, a antiga EFL. Já tem uma história muito maior, né, do que os Jaguars, Sim, já é um time bem mais antigo aí. Mesmo assim, um time que não teve tanta força na era Super Bowl, né? Só uma vez campeão da AFC, em 99, chegando no Super Bowl aí, mas não levou. E tinha uma força até maior, ganhando 2 títulos na era pré-Super Bowl aí. Mas é um time de mais história já. O ano passado ficaram aí no 9-7, conseguiram uma classificação para os playoffs, conseguiram a última vaga do Wild Card, ficaram brigando até a última rodada aí e se classificaram. Nos playoffs foram muito bem, muito melhor do que todo mundo esperava, né? Chegando aí à final de conferência. E o primeiro jogo dos playoffs deles foi espetacular, né? foi. Ninguém esperava, eles bateram o New England Patriots lá em Sim. Foxborough, com direito a enterrar o Brady lá nos Patriots, com direito a terminar com pick six e tudo. Então foi um jogaço, venceram os Patriots 20-13, foram para Baltimore também como azarões aí, né? Baltimore totalmente Sim. favorito, era um dos favoritos ao título. Foram superiores a Baltimore o jogo inteiro, começaram bem, fizeram de 14-0, controlaram o jogo de maneira espetacular, levaram 28-12. Foram para a final de conferências contra os Chiefs, começaram ganhando dos Chiefs também. Ninguém acreditava também, mas os Chiefs teve mais time e conseguiu controlar o jogo e 35-24. Aí não tem como, Os né? Chiefs foram para o Super Bowl e depois ganharam, não tinha como tirar dos Chiefs. Mas foram super bem, muito melhor do que todo mundo esperava e muito melhor nos playoffs do que foram na temporada regular, né? Eles capengaram na temporada regular, chegaram na última rodada só para se classificar e jogaram muito nos playoffs. O Ryan Tannehill, o quarterback deles, veio desacreditado para Tennessee, né? Era um quarterback dos Dolphins de Miami e vieram para Tennessee, veio para Tennessee e jogou muito, né? Jogou uma temporada regular, mas no playoffs que ele nunca tinha jogado, acho que na carreira toda dele, né? Foi super bem. Renovou o contrato esse ano, é o quarterback titular dos Titans esse ano, então vamos ver se ele consegue manter uma segunda temporada boa aí em Tennessee. Quem mais aí a gente fala um pouco do draft deles? Tiveram 6 escolhas no draft, não tiveram nenhuma escolha top, né? Foram pontuais nas escolhas aí, pegaram um offensive tackle um pouco questionado, a Zion Wilson, mas conseguiram na segunda rodada o Christian Fulton, que era um cornerback, cotado às vezes até para sair na primeira rodada. Então acho que foi um achado para eles aí na segunda rodada. Foi um bom jogador, uma boa escolha. Vai reforçar bem essa defesa. A defesa deles foi a 12ª pior em jardas cedidas, mas Perfeito. apesar disso foi só a 21ª pior em pontos cedidos. Então, apesar deles cederem muitas jardas, quando chegava ali na finalzinho do campo, eles conseguiam segurar e não ceder tantos pontos. Foi o que fez eles chegarem aos playoffs. Com Outro base. jogador inquestionável deles é o Derrick Henry, né? Uhum. A gente já viu a foto dele Sim. aí. É o running back, é o principal jogador desse time. Tem uns recebedores razoáveis, um corpo de wide receiver bom. Então, meu palpite para eles aí esse ano
8-8. Eu acho que eles 8-8. vão brigar pela última vaga do wildcard. Lembrando que esse ano os playoffs vão 7 times de cada conferência, então aumentou um time, né? Então, por exemplo, ano passado os Titans foram o último a classificar com 9-7. Talvez esse ano consigam classificar com 8-8, né? Vão brigar por essa última vaga. Eu acho que essa queda aí, talvez eles não consigam manter a temporada em função também da divisão ter melhorado, em função dos Colts terem melhorado, Era dos isso que eu Texans. ia perguntar pra você agora, com base no elenco dos Titans, com base no que aconteceu no draft agora e com o que eles fizeram na temporada passada, você acha mesmo que eles têm condição, levando em consideração os outros times da própria divisão? Você acha que eles conseguem ir pros playoffs? Eu acho que eles vão brigar, eu acho que eles vão ficar em terceiro nessa divisão, mas vão brigar pelo um wildcard aí, última vaga de wildcard. Eu acho que eles, apesar de ter um time equilibrado, um time controlado no passado, eles não tiveram uma melhora, né? Não trouxeram nada assim que vai impactar, eu acho, nesse time de cara, né? Talvez esses jogadores que vieram do draft ainda têm que trabalhar um pouquinho e aprender um pouquinho na NFL para fazer a diferença em campo. Talvez a gente vai falar dos Texans, eles vão ser um pouco mais incógnitas pela saída de jogador, mas eu ainda acho que os Texans vão melhor. Então, acho que os Titans vão sofrer um pouquinho, principalmente dentro da divisão, para ir brigar por essa vaga de wildcard. E aí nos Perfeito. playoffs, como foi esse ano, tudo pode acontecer, né? Se chegar lá, ninguém esperava que eles tirariam Patriots, Baltimore e ainda brigariam com os Chiefs de igual para igual. Então, isso que é legal Estamos, da NFL, né? estamos ansiosos pela temporada. Principalmente nos playoffs, ninguém é de ninguém, né? Exatamente. O time cresce, né? A camisa pesa. Exatamente. E aí um início bom de jogo, às vezes você leva o jogo inteiro no psicológico e na Sim. força. Né? Vamos pro próximo, Texans. Próximo, bora. Houston Texans. Os Texans foram fundados em outubro de 99. O time foi 6 vezes campeão de divisão, tem também 6 aparições em playoffs. Nunca chegou a uma final de conferência, a única franquia na história da NFL. É isso aí, é o time mais novo dessa divisão, né? 99, 21 anos aí, esse ano. Tem essa questão aí, todo mundo achou que podia ser esse ano, que chegaria, né? Numa final de conferência, até pelo jogo dos playoffs, mas não foi dessa vez e continua sendo a única equipe a não ir para os playoffs. Esse ano fez um 10-6 e se classificou em primeiro, ganhou a divisão. Então, foi para os playoffs com uma certa tranquilidade aí pela temporada. Chegou nos playoffs, pegou o Buffalo Bills com uma defesa muito forte, foi um jogo bom, um jogo pegado. Os Texans ganharam na prorrogação de virada, chegaram a estar perdendo no intervalo por 13-0 os Bills. Mesmo assim, conseguiram empatar o jogo, levar o jogo para a prorrogação e ganhar. Essa foto é espetacular, né? J.J. Watt, o astro principal desse time, um dos melhores, se não o melhor defensor da NFL. O melhor, sem dúvidas. Sofreu esse ano com um problema de lesão, mas acho que pela força dele e pela brutalidade que ele tem em campo. Mesmo assim, é um cara que se recupera rápido e esse ano perdeu alguns jogos aí, metade da temporada, mas voltou para os playoffs, que muita gente não acreditava que ele Sim. chegaria a voltar esse ano. Voltou, jogou e ajudou os times nos playoffs. Talvez os Texans não tenham ido melhor na temporada, apesar de um 10-6, Por por conta conta do da falta do J.J. J.J. Watt Watt. na reta final Exatamente. da temporada regular. Né? A defesa foi a quinta pior CD no jardas e a 14ª pior em pontos. Uhum. Então ela foi, por exemplo, pior do que as defesas de Tennessee e pior até que a defesa dos Jaguars.
E mesmo assim o ataque compensou. Então é aquele time que tomava muitos pontos, mas fazia muitos pontos também. Quarterback Deshaun Watson, para mim, é um dos melhores quarterbacks Esse aí que da tá na liga. tela. Da nova geração, para mim, ele, o Lamar e o Mahomes são os três melhores. Acho que ele é um excelente quarterback e vai levar essa franquia ainda para Então, Márcio, final de mas conferência, talvez Super Bowl. Uma com hora eu essa, acho que ele chega lá. com essa baixa que sofreu agora, eu chamo de baixa porque foi uma baixa. A falta do Hopkins. Você acha que eles vão longe esse ano? É o melhor wide receiver que eles tinham, um dos melhores da liga. Ele é um monstro. Com o Deshaun Watson fazia toda a diferença. Eu acho que precisava de melhorar talvez um pouquinho o corpo de running backs. Falta um running back de peso ali, talvez isso aliviasse um pouquinho o Andrew Hopkins. Mas foi embora. É lógico que a gente não sabe o que acontece nos bastidores, Sim. mas por jogador, pelo que ele produziu em campo, não dá para entender por que deixaram ele embora. Vieram dois wide receivers para tentar suprir esses dois wide receivers bons, mas não sei se no nível de Andrew Hopkins. Foi o Randall Cobb e o Brandon Cooks. São dois wide receivers bons, de Um bom números nível. bons, Sim. que vão dar uma opção boa, até porque agora ele tem dois alvos principais aí, então vai dar uma aliviada na escolha das jogadas e dar mais opções para ele. Mas ainda falta um running back. Vamos ver se esses dois vão conseguir compensar a falta de um, né? Talvez se tivesse mantido ele e trazido um só dos dois, ou um running back, talvez eu acho que teria mais impacto. Mas vamos ver, minha aposta para eles ainda é 10-6. Ainda aposto que vai manter Classificação, a então. campanha, vai fazer um 10-6 e para mim ganha a divisão de novo. Ganha divisão com 10-6. Eu acho que leva a divisão com 10-6. Tá confiante, então, no Randall Cobb e no Brandon Cooks, hein? Eu sou confiante No Deshaun Watson. Sabe? E no DJ Watt, saudável. Eu acho que Faz toda a ele diferença. consegue ajudar muito nessa defesa e o Deshaun Watson fazer o trabalho dele. Né? Vamos ver se eles não vão fazer mais nenhuma bizarrice aí nessa intertemporada de perder mais algum jogador. Chegar a cogitar o Deshaun Watson indo embora, aí pode afundar. Aí vai para as cabeças do draft, vai brigar com os Bengals e com os Giants lá embaixo. E o draft? O draft O dos draft, Texans? eles draftaram 5 jogadores, nenhum de primeira rodada. 2 defensores, 2 linhas ofensivas, um wide receiver na quinta rodada, mas vem para fazer Pode número falar só. que eles fizeram a lição de casa nesse draft aí. Eles foram pontuais também, né? Não tendo uma escolha de segunda rodada, eles vão arriscar nas posições que eles precisam. 2 defensores, 2 linhas ofensivas para tentar melhorar um pouquinho a proteção do Deshaun Watson, que para mim é o maior problema pontual dos Texans é a proteção do Deshaun Watson. Ele apanha muito, muito. Então eles tentaram corrigir isso um pouco com o draft. Poderiam às vezes ter buscado alguém também na free agents, mas por enquanto não. E é isso que preocupa, talvez isso que deu uma balançada nesses números aí. Mas eu confio no Deshaun Watson, acho que ele vai fazer um bom trabalho de novo e vai levar os Texans mais uma vez para os playoffs. Analisando o atual elenco dos Texans, você acha que... Você faria o quê? Você, se fosse o head coach hoje, você abriria a mão da temporada para tentar pique alta no próximo draft? Ou você arrisca agora, já arrebenta para tentar o Super Bowl? Você acha que eles têm mais chance de ganhar o Super Bowl ou você acha que seria melhor para um outro ano? Eu não arriscaria a temporada, não. Com o Deshaun Watson, com o J.J. Watt. Você não sabe o quanto esses caras vão estar saudáveis nas próximas temporadas, o quanto eles vão permanecer na equipe. Então, eu não arriscaria esse elenco bom que tem para reformular ou para mudar um time para frente. Eu arriscaria mais na free agents, sabe? Eu buscaria mais jogadores aí na free agents para dar uma melhorada nessa linha ofensiva.
é um running back aí que pudesse fazer diferença no time, né? Muito se falou da saída do Le'Veon Bell, por exemplo, dos Jets. É um jogador que encaixaria como uma luva nesse time. Sim. Não sei a questão salarial, que é alta, né, do Le'Veon Bell, mas se tiver teto, seria um ótimo jogador. O Fournier, que está à disposição aí dos Jaguars. O Fournier, a uma burrice, luva né? nesse A burrada dos Jaguars. Se os Jaguars, se os Texans pegam o Fournier, por exemplo, aí é para disputar conferência, é para brigar por Super Bowl, porque aí você equilibra o time com um baita de um running back. Então eu apostaria na temporada assim, eu arriscaria mais para a temporada. Foi bem ano passado, chegou nos playoffs, chegou no divisional, não foi para frente porque enfrentou um Kansas City, chegou a estar ganhando de 23-0 no primeiro quarto e tomou a virada, né? 21-0, né, no primeiro quarto, e perdeu de 51-31. O segundo quarto foi destruído pelo Mahomes, né? Mas era o Mahomes do outro lado, né? Se não fosse os Chiefs, eles teriam passado para a final de conferência. Eu fiz a pergunta exatamente por isso, porque eles vão pegar depois nos playoffs outros times que também estão em alto nível. Então o elenco deles, o elenco atual, tem condição de Super Bowl? Os Titans chegaram na final de conferência o ano passado, com um time pior do que os Texans, né? Então, eu arriscaria assim, vamos tentar fazer de tudo para ir para os playoffs, sim, e lá vão para as cabeças. Até porque a classe do draft do ano que vem é uma classe muito boa de quarterback, por exemplo. E não precisa deixar um Watson no time. Né? O Watson em 3, 4 anos aí de liga, então tem muita lenha para queimar ainda. Não valeria. O wide receiver, a classe foi esse ano. Não sei se valeria a pena tancar aí para chegar bem no draft. Eu acho que tem outros times para fazer isso aí. Outros times que nem tentando vão conseguir ir melhor. Então, eu acho que vale a pena investir na temporada, sim. Vamos para os Colts? Para fechar essa... Bora pros Colts. Mandar um abraço para a galera aqui. Manda um abraço. Falando do campeonato de Pebolinha aí. Pesarese, a Juliana, o Guilherme, seu boneco. Marcelão, um abraço para todo mundo. Juliana Diniz entrando agora também. Um abraço, galera. Obrigado pela presença aí. Participa com a gente, comenta aí, manda sua pergunta. A gente pode tirar sua dúvida aí se você não sabe de NFL, a gente ensina. A gente tá aprendendo também. É isso aí. Vamos falando aí que a gente vai comentando aqui e bora falar dos Colts. Indianapolis Colts. Os Colts foram fundados em 1953. Foram campeões de divisão 16 vezes. São 28 aparições em playoffs. 7 vezes campeão de conferência. 3 títulos da NFL na era pré-Super Bowl e 2 títulos de Super Bowl nas temporadas de 70 como Baltimore Colts e o mais recente em 2006 já como Indianapolis Colts, Márcio. É uma história bem mais rica, né, dos Colts, já é um time com vários títulos, um time mais antigo, um time que já brigou bastante aí nas cabeças, que já teve jogadores espetaculares, então é um time bem mais antigo, com muito mais história, né? O ano passado fez um 7-9, uma temporada fraca, mas sofreu ano passado por conta de quarterback, né? Perdeu o Andrew Luck, que se aposentou. Sim. Sempre foi o quarterback promessa da equipe, da franquia, mas sofreu muito com lesões, não conseguiu fazer em campo o que ele tinha potencial, o que era para ele ter feito. Ele podia ter levado esse time muito mais longe. Uma aposentadoria precoce, né? Porque ele realmente tinha total condição. Porque estava sofrendo. Era muito histórico de lesão, cirurgia, e não dá para criticar, né? Sofreu ano passado com o Jacob Brissett de quarterback, mas aí trouxe o Philip Rivers. Pai de todos. Aí trouxe um quarterback
o pai de todos, o maior fazedor de filhos da É o NFL. Catra da NFL. Ele é o cara da NFL. Ele vem para somar muito nos Colts. Ele é outro quarterback de Em elite, que torcida foi ele soma draftado muito. como quarterback de elite, mas também nunca conseguiu desenvolver o que tinha de potencial nos Chargers, né? Não se sabe se pela equipe, pela falta de uma equipe competitiva, ou se realmente ele é isso que ele mostra. E agora ele vai tirar essa dúvida de todo mundo, né? Às vezes até dele mesmo, ver se ele realmente tem o potencial de ser mais do que ele é. Eu acho que ele tem mais condições nos Colts hoje do que ele tinha nos Chargers. Ele Perfeito. vem para arrebentar mesmo. Tem dois wide receivers razoáveis, aí Thierry Hilton com bons números, Zach Pascal ano passado também foi muito bem. Marlon Mack de running back, então ele tem opções de corrida também para abrir bem o jogo para ele. Tem uma linha ofensiva, eu acho que melhor do que ele tinha nos Chargers, uma linha bem forte, das melhores da NFL. Então, acho que isso vai ajudar. Ele precisa de mais tempo no pocket para poder pensar e para poder elaborar o jogo melhor. Então, eu acredito no Philip Rivers melhor nos Colts do que nos Chargers. Eu acho que ele vem bem. Para mim, um ano de adaptação, lógico, tá vindo de uma nova equipe, então eu acho que ele, um tempinho aí, 2, 3 anos, talvez ele esteja levando longe essa equipe aí. No draft, eles tiveram nove escolhas esse ano. Eles têm uma defesa razoável, uma defesa bem controlada, então as escolhas dele foram mais direcionadas ao ataque. Não teve nenhuma escolha de primeira rodada, porque trocou essa primeira escolha com os 49ers e pegou um dos melhores defensive tackles da liga, o DeForest. Então, eles reforçaram a defesa trocando uma escolha do draft. E aí vieram com um draft um pouco mais ofensivo. Conseguiram um Jonathan Taylor, um running back muito bom na segunda rodada. Bons números. Então também vai ajudar o Marlon Mack, vai conseguir ter uma segunda opção. Então acho que é um time que vem bem ajeitado. Eu talvez, na minha previsão aqui, eu tenha até subestimado eles, Eu mas eu pensei a acho que por mesma ser um coisa ano de agora. adaptação. Pelas opções que o Eu Rivers coloquei. tem e pela vinda do Rivers, né? Deu uma modificada no esquema de ataque dos Colts e eu acredito que eles vão surpreender muito a defesa. E isso também acontece muito, né? Porque ninguém conhece esse ataque dos Colts hoje, né? Então, pode ser um início de temporada bom aí, né? As primeiras surpreendendo nas primeiras rodadas aí, e às vezes já fazendo um número bom. Eu coloquei um 9-7 como previsão, indo para os playoffs, classificando para um wildcard aí, mas pode até surpreender e talvez levar essa divisão. Vai Sim, depender sim. muito desse confronto direto com os Texans. Jogo dentro, jogo fora, ver como é que vai ficar. Quem levar esse confronto, se algum dos dois conseguir ganhar os dois jogos, eu acho que leva a divisão. Sim. Mas eu acho que os Colts vêm para playoffs esse ano. Além Eles dos vêm para Colts, brigar. E vamos ver o Felipe Rivers nos playoffs, né? além dos Colts quererem mais um título, tem o Rivers, né? Ele não tem nenhum título ainda, ele não tem nenhum Super Bowl. Não tem vitórias nos playoffs, né? Ele deve estar Ele, assim como o ansioso Andy para comer a Dalton, ele bola. só serve para tomar paulada nos playoffs. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, se ele vai chegar e como é que vai ser a maturidade dele nos playoffs, né? Para ver se ele vai ter cabeça para levar esse Indianápolis aí para frente. Não acho que tenha time para título, não. Até por ser uma conferência com Baltimore e Chiefs, que são favoritaços, mas é um time para brigar nos playoffs ali, para dar trabalho. Eu acredito até que eles vão fazer muitos pontos por jogo, mas o problema é a defesa, né? Quantos pontos eles vão tomar por jogo também. Tem essa aí. Esse é o problema. Foi a 17ª pior em jardas, não foi uma defesa tão ruim, Tá ficou na ali metade. na metade. 15ª pior em pontos, então Tá na são metade. razoáveis. Perdeu um eles têm dois tight ends muito bons, tinham, né? O Eric Ebron foi embora, foi para os Steelers.
E Perfeito. manteve o Jack Doyle, que é um bom tight end também, mas agora fica com uma opção só aí. Então, mas eu acho que vamos ver como é que vai ser o Rivers. A OL vai dar trabalho, vai dar tempo para ele trabalhar. Vamos ver como é que ele vai desenvolver, como ele vai se adaptar nos Colts. Fazendo um compacto geral aqui então da AFC South, você acha que eles vão acabar incomodando então nos playoffs? Você acha que os Texans vai ser o time que vai incomodar mais? Eu acho, né? Eu acho que vai dar trabalho os dois. Eu acho que os Texans e os Colts. Os Colts, até por ser essa surpresa, essa novidade, né? Um time reformulado, com um quarterback novo. E os Texans, por ter um Deshaun Watson e um J.J. Watt, eu acho que eles sempre vão ter um potencial para ganhar. Nunca vão ser um azarão. Né? É aquele time que pode não ser o favorito, mas se ganhar não surpreende ninguém. Né? Então eu acho que os dois vão para os playoffs. Beleza, vamos mostrar então agora, colocar na tela os palpites do pessoal do programa aqui. É isso aí, AFC South Texans. Preview, os Texans, Márcio colocou 10-6, eu também. Os Colts, o Márcio colocou 9-7 ou 6-8, subestimei os Colts. Titans 8-8, 7-9 e os Jaguars 4-12, 5-11. Números que eu me É isso arrependo. aí. Já fiz a Para minha a galera parte, que mas tá acredito vendo a que os gente Colts aí, a vão gente não melhor do que eu comentou pensei. ainda, nós vamos todo o programa agora que nós vamos falar das divisões dos times, nós vamos fazer o nosso bolão aí, nossos palpites, e vamos anotando. No final dos programas a gente vai mostrar, colocar todos aí para vocês os nossos palpites. E quando acabar a temporada, quando começar os playoffs, lá a gente volta a eles para a gente ver o quanto a gente errou, quanto a gente acertou, quanto a borrada a gente falou. A gente vai preencher dessa Aí, maneira aí que tá mostrando na tela para vocês. esse nosso board aí de palpites. Nós vamos trazer uns convidados aí também para falar das divisões e Agora que eu falar me dos times atentei à também. E vamos falha, fazer eles palpitarem também. agora que eu me atentei à minha falha, o Colts não tem como fazer 6-8. É impossível matematicamente. A gente pôs 6-8. Eu coloquei 6-8. Eu não sei se eu coloquei 8-8. Possivelmente Seria, eu pode coloquei ser um 8-8. 8-8-8. Eu também não me atentei, Não não, me mas a gente atentei. corrige. Te dou a É chance um de corrigir 8-8. agora ao vivo. É um 8-8. É um 8-8. 8-8. Então eu É um vou 8-8. corrigir lá para 8-8. Na semana que vem a gente já coloca os números certos. Perfeito. E esse quadro vai estar durante as 8 semanas aí. A gente vai sempre estar trazendo ele com os números atualizados das outras divisões. A gente vai colocar os nossos palpites. E a gente quer que você que está em casa aí participa também. Você que está assistindo a gente. Você que vai vir de convidado, vai ter oportunidade de participar ativamente aqui do programa. E vai rolar alguma coisa, hein? Quando acabar, a gente vai juntar tudo isso aí. Quando acabar a temporada, a próxima temporada, a gente vai pegar esses números aí. É isso aí. Manda pra gente então seu palpite também. Manda aí que a gente publica lá no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram nosso do NFL de quinta série. A gente vai colocando os palpites da galera lá. Perfeito. Mandar um salve Manda um pra galera abraço pra aí. galera aqui. Thiago Alves, fala aí, grande abraço. Abração, Thiago. Valeu por estar aí com a gente. Mãe, Magda, te amo. Antônio, Gabriel, chileno, um abração, chileno. Meu pai aí também, Murilo, um beijão, te amo, pai te ama. Um abraço pra todo mundo que tá participando, tá assistindo aí a live com a gente. Todo esse tempo já, quase uma horinha de programa. O programa tá bacana. Só uma coisa que a gente também queria falar hoje, aí uma nota triste, né? Faleceu o Don Shula, Don Shula, técnico, lendário técnico do Miami Dolphins. técnico famoso aí, grande técnico da NFL. Foi técnico dos Colts, quando era Baltimore Colts, foi técnico do Miami Dolphins, levou 2 Super Bowls com Miami. Bom, aí nosso pesar ao falecimento do Don Shula, que teve os melhores números, os números maiores
vitórias aí na NFL, o técnico com mais vitórias na NFL, e que faleceu aí. Maior técnico indiscutível. Será que o Bill chega lá? O Bill que tem os números mais próximos, técnico né? em atividade, que tem os números mais próximos dele, né? A gente vai Don falar... Shula tem 5 títulos. A gente vai falar bastante ainda do Bill 3. Belichick. Mas eu não acredito que ele tenha... O que vai faltar pro Bill Belichick é a temporada perfeita. Isso eu acho que agora, com o elenco que ele tem e com o que ele possa ter até ele aposentar, até ele parar, eu não acho que ele vai ter essa temporada perfeita, não. Vai ser muito difícil. O Don Shula tem 5 títulos, 3 pré-Super Bowl, 2 na era Super Bowl. O Bill tem 6 títulos Super Bowl. Só que é isso que você falou, o Don Shula é o único técnico que tem uma temporada perfeita com o Miami Dolphins, né? Ganhou todos os jogos até o Super Bowl. E isso vai ser difícil do Bill tirar. Talvez ele chegue no número de vitórias aí, que faltam cerca de 40 vitórias aí para ele alcançar. Mas essa questão da temporada perfeita acho que vai deixar o Don Shula ainda como o maior técnico de todos os tempos. E é isso aí, galera. Para finalizar, não percam o programa da semana que vem. A gente vai trazer um pouquinho da NFC West. Cardinals, Rams, Seahawks e 49ers. Uma baita divisão, diga-se de passagem. O vice-campeão, 49ers, Seahawks. Vamos falar bastante semana que vem desses 4 times aí. Cardinals, Rams. Acho que é uma conferência boa. Todas são, né? Mas todas são uma conferência que vai dar uma briga boa. Essa conferência é sensacional. Seria melhor se os Rams tivessem como há 2 temporadas atrás, que infelizmente não acontece mais. Mas não deixa de ser uma divisão espetacular. Aí deixa pra semana que vem. Deixa pra semana que vem. A gente não pode esquecer de agradecer a Natasha Torres, que fez pra gente a arte da propaganda que a gente utilizou durante essa semana toda aí no canal. Muito obrigado, Natasha. Segue aí o Insta dela, pessoal. Valeu, Natasha. Entra aí, segue ela. Ela faz um trabalho sensacional. Valeu, Natasha. Obrigadão. Nós estamos juntos. Segue aí, busca lá, @Natasha Torres. Dá uma olhada no trabalho dela, que é bem interessante. É isso aí, então, Marcinho. Segundo de seu nome, vambora? Valeu, Brunão. Sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Um abraço pro pessoal de casa. Terça-feira. Estamos esperando vocês terça-feira às 21 horas, horário de Brasília. Abraço.